Então tá, pessoal. Só para informar que essa apresentação está sendo gravada e depois ela será disponibilizada nos canais da TOTS para futuras consultas, certo? Então tá certo. Sobre a lista referencial de honorários, que entra em vigência agora dia 1º de julho, tá? Nós trabalhamos nos últimos meses em diversas melhorias no produto, justamente para viabilizar que a auditoria ocorra de uma forma mais fácil, mais tranquila, já que são diversas alterações ali que trazem um pouco de complexidade para o processo de auditoria. Então, nós vamos falar agora na apresentação sobre essas melhorias que foram liberadas, tá? Então, nossa agenda aqui, vamos falar um pouquinho sobre o entendimento da regra da lista referencial de honorários, vamos falar sobre as duas formas que o sistema permite que seja trabalhado com a lista, que é uma forma manual e uma forma de cálculo automático. E ao final nós vamos falar sobre uma alteração que houve no entendimento da regra de cálculo, a partir de um boletim da Unimed do Brasil ali de 29/4, e que em razão dessa alteração nós liberamos um pacotinho do TDM que vai ser necessário os Unimedes colocarem em produção, tá? Isso será abordado ali ao final. Bom, quem já participou dos webinários anteriores, essa primeira parte vai ser talvez um pouco repetitiva, mas eu achei interessante trazer para alinharmos o entendimento ali entre todos, tá? Então, qual que é a principal diferença que a lista referencial de honorários traz quando a gente fala de forma de cálculo? Por mais que o foco da lista referencial seja uma nova valorização dos honorários, corrigir distorções na remuneração dos médicos, ela traz um dispositivo novo para impedir ou coibir a multiplicação de procedimentos. Então, aqueles procedimentos cirúrgicos que eram cobrados em N códigos, em vários códigos, ela traz um dispositivo para tentar coibir essa prática e, ao valorizar mais alguns códigos que já contemplam, enfim, outros procedimentos, eles trazem esse dispositivo para coibir a prática de multiplicação dos procedimentos. E qual é esse dispositivo? É um escalonamento a partir das vias de acesso. Então, no caso de procedimentos cirúrgicos aqui, com diferentes vias, tá? Acesso a diferentes vias de acesso, a primeira é valorizada a 70%, ou melhor, deixa eu verificar aqui. A primeira é valorizada a 70%, o primeiro procedimento de diferentes vias é valorizado a 70%, e aos demais são atribuídos os percentuais de 40, 30 e 10%, respectivamente. E os de mesma via, a mesma coisa. O primeiro procedimento de mesma via é valorizado a 50%, e os demais 40, 30 e 10%, respectivamente. Depois, houve, mais no final, nós vamos falar sobre uma alteração que houve nesse entendimento, porque se lá no início nós tínhamos o entendimento de que todos os procedimentos de mesma via sofreriam um escalonamento e todos os procedimentos de vias diferentes sofreriam outro escalonamento, com essa alteração, agora eles passam a compor o ato cirúrgico que sofre um único escalonamento. Então, se eu tiver procedimentos de mesma via e diferentes vias dentro do mesmo ato cirúrgico, eu não vou ter um de diferentes vias a 70 e outro de mesma via a 50. Eu vou ter o procedimento de maior quantidade de UTM sempre a 100%. O segundo procedimento de maior quantidade de UTM, se ele for de mesma via, ele será 50. Se ele for de vias diferentes, ele será 70. E os demais procedimentos, a partir do terceiro procedimento de maior quantidade de UTM, independente da via de acesso, sempre serão 40, 30 e 10% do quinto em diante. Tá? Então, essa é a alteração no entendimento que houve ali com o aval das federações RS e São Paulo, e que nós liberamos uma atualização para contemplar essa forma de cálculo.
Então, em razão disso, o PTU também precisou ser alterado, PTU 2.2, que já está em vigência, ele já trabalha dessa forma. A via de acesso, que antes tinha percentuais fixos definidos no PTU de 50% mesma via e 70% diferentes vias, ela passa a não ter mais esse percentual fixo e, no seu lugar, passa a ser refletido no fator multiplicador de serviço, qual foi o fator aplicado em razão daquela via de acesso. Então, o primeiro processo que foi liberado no TOTS, a primeira funcionalidade que foi liberada, foi o cálculo manual, ou melhor, foi a auditoria de forma manual das vias de acesso. Como é que funciona essa auditoria manual? Aqui no cadastro de transações, nós incluímos um novo parâmetro, tá? Que é permite alterar o fator de honorário da via de acesso. Então, nas transações que vocês habilitarem esse parâmetro, ela pode ser habilitada nunca, apenas para intercâmbio ou sempre. As transações que tiverem esse parâmetro habilitado, os documentos eles terão 2 novos campos habilitados em tela, onde será possível informar o fator de pagamento e o fator de cobrança daquela via de acesso. Então, quando vocês tiverem uma transação com esse fator habilitado e incluírem ou modificarem um documento cuja via de acesso seja única, ele já vai trazer preenchido automaticamente mas será possível alterar. Então, o auditor ele poderá alterar esse fator para o fator que ele achar correto, aplicando aquelas regras da lista referencial de honorários. Mas é uma alteração manual. É uma alteração que o auditor precisa informar esse percentual, esse fator, manualmente para pagamento e para cobrança. Quando for mesma via, o sistema já vai trazer automaticamente o 0.5 aqui, e quando for diferentes vias, ele vai trazer automaticamente o 0.7, porém fica a critério do auditor alterar manualmente para 0.4, 0.3, 0.1, então seja lá qual for o fator que for considerado correto nesse caso. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a mesma via trouxe 0.5 para pagamento e para cobrança, e a auditora, a seu critério, pode alterar para 0.4, por exemplo, tá? O Então, Rafinha, eu levantei a diga, mão Jana. aqui, desculpa. Oi, Jana, pode falar. Tudo bom? Bom dia, Tudo bem? pessoal. A gente estava fazendo uns testes internos aqui e nós identificamos um problema que mesmo a gente alterando ali, ele está retornando para a via anterior, sabe? Por exemplo, assim, para as antigas, eu alterava para 0.1, que daí seria 10%, né? E quando a gente submetia ali dentro da Central X, ele voltava para 0.5, sabe? Então a Sim. gente até encaminhou para o pessoal do Prime ali. Eu não sei se vocês identificaram isso durante algum teste de alguém aí, mas a gente até encaminhou para o nosso pessoal interno aqui do Prime para dar uma olhada aí com o produto, porque a gente encontrou essa inconsistência. Por mais que a gente alterasse, ele retornava e ele valorizava errado mesmo assim, sabe? Ele trazia, às vezes, até o valor cheio. Ok. Jana, no finalzinho, o Panosso ele está aqui com nós, ele vai falar sobre um pacote no TDN, tá? Tá. E foi liberado, onde contempla essa alteração na forma de cálculo, e, eventualmente, algum bug que já tenha sido identificado, mas isso vai ser tratado ali no final, tá? Tá bem, obrigada. Por nada. Então, aquela foi a forma manual. Nós, quando apresentamos no webinar anterior, inclusive, porque nós vemos tratando desse assunto aqui desde outubro do ano passado, tá? E quando nós apresentamos para as Unimedes aquela solução do colocar manualmente o fator, algumas delas, que têm um volume muito grande de intercâmbio, pontuaram que seria algo extremamente oneroso para a auditoria, que os auditores iriam passar a perder muito tempo nesse processo. E, a partir daí, nós começamos a elaborar, juntamente com algumas Unimedes, um processo automático de cálculo desse fator. E esse processo automático de cálculo, seguindo, obviamente, aquelas premissas lá das instruções gerais da lista referencial de honorários, ele foi pensado da seguinte forma, tá? Partindo aqui
da premissa que o escalonamento é obrigatório apenas no intercâmbio nacional e que no intercâmbio estadual com prestadores da base e com prestadores da base ele pode ser negociado, e também partindo da premissa de que a avaliação das vias de acesso sempre foi um processo do auditor, realizado manualmente pelo auditor. Não existe hoje uma forma de determinar automaticamente qual a via de acesso correta para um procedimento, porque isso depende da avaliação do auditor, que deve olhar a história daquela cirurgia, inclusive olhando documentos de sala que não vêm na TIS nem no PTU, vêm como anexos, para avaliar se aquele procedimento que foi cobrado como via diferente, se ele de fato era uma via diferente ou se na verdade ele era uma mesma via. Então, essa é uma avaliação manual que sempre foi feita pelo auditor. Nós entendemos que ela deve continuar sendo feita. E que, para que o cálculo ocorra de forma automática, então, é necessário que essas vias de acesso estejam ajustadas e é necessário haver um agrupamento dos procedimentos de um ato cirúrgico. Dentro da TIS e dentro do PTU, não existe esse agrupamento. Tá? Então, esse é o primeiro desafio. Por mais que as vias de acesso estejam corretamente ajustadas, então, seja um arquivo que veio com as vias corretas, ou seja, depois da auditoria, passado por um auditor que tenha ajustado as vias de acesso, ainda é necessário fazer o agrupamento para saber quais são os procedimentos que pertencem ao mesmo ato cirúrgico. Porque aquele escalonamento determinado pela lista referencial de honorários, de 50%, 40%, 30%, 10%, ele é para procedimentos realizados dentro do mesmo ato cirúrgico. Então, qual foi a solução adotada aqui para esses, os dois maiores desafios, então, que temos? Primeiro desafio, sendo que o escalonamento é obrigatório no intercâmbio nacional e opcional no intercâmbio intrafederativo, isso vai ser determinado por cada federação, ou com prestadores da base, nós precisávamos de uma forma que permitisse a Unimed parametrizar quando vai aplicar esse escalonamento da lista e quando não vai aplicar o escalonamento da lista. Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é o agrupamento dos procedimentos de um ato cirúrgico, já que essa informação não consta no PTU e não consta na TIS. Então, como que nós resolvemos isso para poder realizar um cálculo de forma automática? A questão da obrigatoriedade, nós associamos com a tabela de quantidade de moedas. Então, vocês vão parametrizar lá na tabela de quantidade de moedas se ela aplica um escalonamento de honorários por via de acesso. Essa foi a função que foi criada. Com isso, vocês vão poder parametrizar lá na negociação entre unidades, na tabela de cobrança e na tabela de pagamento, tabelas diferentes, sendo que uma dessas tabelas aplica o escalonamento e a outra não aplica. Por exemplo, tá? Num intercâmbio nacional, é obrigatório o escalonamento. Isso já está determinado pela Unimed do Brasil. Porém, a minha federação decidiu que no intrafederativo nós não vamos utilizar, nesse momento, a lista referencial de honorários. Nesse caso, vocês vão parametrizar a negociação entre unidades. Com as unidades de fora da federação, tabelas médicas que apliquem a regra da lista de honorários, que apliquem aqui o escalonamento de honorários por via de acesso. E com as Unimedes de dentro da federação, vocês vão parametrizar tabelas médicas que não apliquem o escalonamento. Da mesma forma, vocês podem ter tabelas de cobrança e de pagamento diferentes. Então, se a Unimed optar que vai adotar essa mesma forma de cálculo para cobrar dos seus contratantes, ela pode adotar uma tabela de pagamento, uma tabela de cobrança, lá nos contratos, tá? Lá nos contratos que apliquem esse escalonamento. E se ela optar por fazer a cobrança dos seus contratantes com uma tabela que não aplica o escalonamento, ela também consegue. E entre Unimedes, a mesma coisa, vai ser parametrizada uma tabela de cobrança para aquela Unimed. Então, quando eu for faturar contra aquela Unimed, seja no intercâmbio nacional ou estadual, eu vou utilizar uma tabela, e quando eu for pagar a 500 daquela Unimed, posso utilizar uma outra tabela.
Então fica essa flexibilidade. E como é que isso vai funcionar na prática? Aquela primeira forma, tá, que foi exibida anteriormente, que é a manual, ela foi liberada na Central TIS e foi liberado também no RC 310A. Então, todas as Unimedes que utilizam o RC 310A, elas têm a opção de fazer manualmente a aplicação desses fatores para atender a lista referencial de honorários, apenas manualmente. Já na Central TIS, nós conseguimos liberar o cálculo automático. Então, esse cálculo automático ele vai funcionar da seguinte forma. Ao selecionar a via de acesso e o ato cirúrgico, lembram que o primeiro desafio era eu conseguir parametrizar para quais Unimedes eu vou utilizar esse escalonamento e para quais eu não vou utilizar. Isso nós resolvemos com a tabela de cobrança. Agora, o outro desafio é agrupar os procedimentos que fazem parte de um mesmo ato cirúrgico para que para que o sistema consiga calcular o escalonamento. E para isso nós criamos esse campo aqui de ato cirúrgico. Então, o auditor ele vai auditar a via de acesso que veio cobrado, vai deixar que veio, ou vai alterar, enfim, vai fazer auditoria sobre a via de acesso, e ele também vai fazer auditoria sobre o ato cirúrgico, ele vai olhando para aquela conta verificar, ó, tudo isso faz parte de um mesmo ato cirúrgico, ou esse procedimento aqui faz parte de um segundo, de um terceiro ato cirúrgico. Ao informar esses dois campos, a via de acesso e o ato cirúrgico, aí o sistema consegue automaticamente calcular o fator de pagamento e o fator de cobrança, com base nas tabelas de pagamento e de cobrança, aplicando aquele escalonamento quando for o caso. Nesse caso aqui, eu tenho o procedimento aqui de via de acesso única, dentro do primeiro ato cirúrgico que foi calculado como 1. Eu tenho o procedimento de mesma via aqui calculado como 0,5, e o segundo procedimento de mesma via do mesmo ato cirúrgico que foi calculado como 0,4. Então o sistema vai aplicar automaticamente, tá, esse escalonamento. As únicas premissas é que a via de acesso deve estar correta e o ato cirúrgico deve ser informado, tá? Certo? Então, aqui, trocando para um segundo ato cirúrgico, outros procedimentos no segundo ato cirúrgico, o de via de acesso única aqui ficou com fator 1, o primeiro procedimento de mesma via ficou com fator 0,5 dentro desse segundo ato cirúrgico, terceiro procedimento de mesma via, 0,4 dentro desse segundo ato cirúrgico. E nós também incluímos aqui na visualização da Central TIS algumas colunas a mais para facilitar essa auditoria por parte dos auditores, tá? Então, aqui na Central TIS, nessa grade, o auditor vai conseguir visualizar a via de acesso, os fatores que estão sendo aplicados para pagamento e para cobrança, além do cirúrgico. Então, por aqui, o auditor consegue ter uma visualização da cirurgia como um todo, e ao clicar aqui nesse lapisinho de edição, ele consegue fazer a alteração de qualquer um desses campos, salva a alteração, e automaticamente já é aplicado aqui na sua visualização, tá? Então, essas alterações aqui que facilitam a auditoria ali por parte do médico auditor, lembrando que ele sempre vai ter que validar a via de acesso, que ele já validava, mas agora ele vai ter que validar também o ato cirúrgico, para saber se todos esses procedimentos fazem parte de um mesmo ato, ou se, por exemplo, essa apendicectomia aqui é um segundo ato. Porque pode acontecer, o beneficiário, por exemplo, entrou no bloco e realizou uma série de procedimentos dentro do mesmo ato, ou então ele entra no bloco, realiza uma cirurgia, sai, tem uma complicação e volta para um segundo ato cirúrgico, e aí cabe ao auditor aqui separar esses atos, tá? Então, pontos de atenção para que esse cálculo automático ocorra ali de forma correta. A responsabilidade do auditor, nesses casos, ele se restringe a validar a via de acesso e a composição dos atos cirúrgicos, que é algo que ele já fazia anteriormente, tá? Então, os auditores, eles já faziam esse trabalho anteriormente de validar as vias de acesso e de montar aquela história daquele ato cirúrgico para saber se foi
tudo dentro da mesma cirurgia, ou se houveram duas cirurgias, portanto, duas vias de acesso principais, únicas. Então, tudo isso ele já fazia de alguma forma. Agora vai ser necessário colocar aqui dentro do sistema o ato cirúrgico informado também, certo? Poderão ser associadas a um mesmo ato cirúrgico procedimentos do mesmo beneficiário realizados em um intervalo de 24 horas e cujo procedimento seja um trabalho médico. Então, isso aqui é importante. Como na TIS e no PTU não existe o agrupamento em atos cirúrgicos, nós adotamos, tá, conversando com a Unimedes, entendemos que uma heurística aqui que poderia ser aplicada seria todos os procedimentos realizados a um mesmo beneficiário no intervalo de 24 horas. Todos os procedimentos que sejam trabalho médico. Então, essa aqui foi uma forma que nós implementamos no sistema e a única forma de sabermos se essas 24 horas são mesmo o melhor período é conforme for rodando o processo. Se não for, nós podemos ajustar para um tempo maior ou menor, mas a ideia aqui é que sempre que vocês selecionarem aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui aqui, ó, selecionarem via de acesso, mesma via, ato cirúrgico primeiro, ele vai agrupar todos aqueles procedimentos daquele beneficiário que estiverem no ato cirúrgico primeiro, dentro de 24 horas, para considerar no escalonamento, certo? Ao alterar a via de acesso ou ato cirúrgico de um movimento que pertença a um ato cirúrgico, todos os movimentos pertencentes àquele mesmo ato serão recalculados e poderão sofrer alteração no escalonamento e glosa de valor. Então, se eu alterar esse procedimento aqui, que é de mesma via, e que está no primeiro ato cirúrgico, se eu, por exemplo, fizer a alteração para um segundo ato cirúrgico, então o médico auditor verificou aqui e viu que, na verdade, esse procedimento aqui, ele faz parte de um segundo ato cirúrgico. Ele entendeu que houve ali um ato com os procedimentos, alguns procedimentos, e um segundo ato cirúrgico ao qual esse procedimento aqui pertence. Ao fazer a alteração do ato cirúrgico, o sistema vai recalcular os fatores aplicados aos outros procedimentos que faziam parte daquele mesmo ato. Por quê? Eu retirando esse procedimento do ato, pode ser que outro procedimento assuma o seu lugar na quantidade de UTMs e cause o recálculo aí de todos os procedimentos do ato. Certo? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui, mas se tiver, Panossa, ali, se tu tiver alguma pergunta, me interrompe aqui que... Não, pode terminar aí, conclui, aí eu estou orientando o pessoal aqui, alguma coisa eu posso, já estou indo respondendo, e outras a gente fala ao final aí da apresentação, que são outras dúvidas. Tá, beleza, obrigado. Outro ponto de atenção aqui, na importação de um A500 ou de lote guias, tá? Como não existe informação de ato cirúrgico no A500 e no lote guias... Panossa? Rafa, desculpa. A Simone está comentando aqui se tem como dar zoom na tela. Não sei se o pessoal também está com essa dificuldade ou não. Para mim até está bom, mas não sei se tem mais alguém com dificuldade para ler. Eu não sei nem se tu consegue dar zoom aí, porque eu acho que já está... na apresentação... Deixa eu ver, tamanho... Só interromper para quem está no computador, dá para a pessoa mesmo dar zoom. Tem uma opção de zoom bem baixo. Ah, boa. Boa, obrigado, Roger. Direito, de nada. Acho que é a melhor forma aí, Simone, tá? Eu aqui não estou conseguindo aumentar, né? Pode seguir. Então tá certo. Sendo que no A500 e no lote guias não existe nenhum campo, nada que agrupe os procedimentos em atos cirúrgicos, nós aplicamos essa mesma heurística das 24 horas na importação do A500 e do lote guias, de forma que todos os procedimentos que pertencerem ao mesmo beneficiário no intervalo de 24 horas, que sejam trabalho médico e que venham com via de acesso informada, ou seja, que participaram de uma cirurgia,
nós vamos associar a um mesmo ato cirúrgico. Se tivermos naquele mesmo arquivo procedimentos separados por um intervalo maior que 24 horas, eles serão considerados atos cirúrgicos distintos, para fins de escalonamento. Então, no que isso facilita o auditor? A grande maioria dos casos vai ser um ato cirúrgico dentro das 24 horas. Eventualmente, quando houver um caso em que ocorreu mais de um ato cirúrgico no intervalo inferior a 24 horas para aquele mesmo beneficiário, nesse caso, obrigatoriamente, o auditor terá que fazer a alteração do ato cirúrgico. Vai ter que informar que esse aqui é o segundo, o terceiro ato cirúrgico dentro daquelas 24 horas. Tá? Isso porque não existe nem no PTU, nem na TIS, e, embora a lista de honorários tenha sido elaborada sobre essa premissa de atos cirúrgicos, essa é uma informação que não existe no PTU e nem na TIS. Então, a única forma é o auditor informar. O que nós conseguimos fazer aqui no sistema é simplesmente inferir o que seria o mais provável. Rafa, tem uma mão levantada aqui da Janice, talvez seja uma pergunta que está relacionada com o que você está falando. Bom dia, Opa. Rafa. Bom dia, Janice. Tudo bem? Olha só, só assim para esclarecer, tá? Perfeito, no PTU A500 a gente não tem essa tag de informação do ato cirúrgico, mas a minha dúvida é, eu sempre vou ter que informar o ato principal ali, o ato cirúrgico principal, ou o sistema ele vai entender como principal pelo maior valor, pela informação que vem ali de via principal ali, do 100%, porque a minha dúvida, tá? Devido ao volume que a gente tem, né, nós aqui, eu estou falando da operadora aqui, porque é onde eu tenho a dor, como diz o outro. Uhum. A gente tem um volume muito grande de intercâmbio comprado, né, e mesmo sendo nacional, somente nesse momento, mas a gente tem um volume grande. Então, o meu receio é que eu tenha que entrar em todos os documentos que tenham movimentos cirúrgicos, assim, de internação cirúrgica, e informar, internação ambulatória, enfim, informar qual o ato principal. Ou isso não se faz necessário, somente quando eu tiver 2 atos no mesmo dia, digamos, que daí eu tenho que informar qual o principal. Ou eu não teria impacto nenhum em não informar, porque eu entendo que ele não tem relação, pelo menos me parece que ele não tem relação direta nesse fracionamento. Ele é importante quando eu tenho 2 atos para o sistema poder entender que ele tem que fracionar em 2 escalas, né? Tem duas coisas diferentes aqui, tá? Uma é a via de acesso, outra é o ato cirúrgico. Uhum. As vias de acesso, hoje, tá? Antes da lista referencial de honorários, o auditor já faz a auditoria manualmente de todas as vias de acesso, porque não existe uma forma de saber se aquilo que foi cobrado como veio lá 4 procedimentos e tudo via de acesso principal, tudo única. Todas elas vieram com a mesma via de acesso única. Não existe uma forma do auditor, de o sistema saber se de fato foram 4 atos cirúrgicos, sim, ou se foi um único ato cirúrgico e as demais deveriam ser classificadas entre mesma via e diferentes vias ali dentro daquele ato. Então, essa auditoria das vias de acesso sempre ocorreu e continuará ocorrendo. Não há forma de se fazer isso automático. Já o ato cirúrgico. O ato cirúrgico é um agrupador que nós criamos para que vários procedimentos possam ser agrupados dentro de um ato cirúrgico, e aqueles que estiverem dentro do ato cirúrgico, eles serão escalonados de acordo ali com a sua quantidade de UTMs. O sistema ele vai automaticamente tentar inferir o que faz parte de um mesmo ato cirúrgico. Então, quando você importar um A500, ele vai colocar ato cirúrgico em todos. Todos os procedimentos que vierem com via de acesso, com qualquer via de acesso, ele vai ter lá o ato cirúrgico. E ele vai considerar como fazendo parte de um mesmo ato cirúrgico todos os procedimentos realizados dentro de 24 horas
para aquele beneficiário. Isso já vai ser automaticamente. Então, para a grande maioria dos casos onde, de fato, ocorre uma cirurgia no beneficiário em 24 horas, já vai estar ok, não precisa fazer nada. O auditor vai precisar alterar o ato cirúrgico quando ele entender que, naquele caso, houve mais de uma cirurgia, e aí ele vai ter que separar o segundo, terceiro ato cirúrgico. Não, perfeito, Rafa, perfeito. Essa é a minha dúvida, assim, se a gente teria que ter ação em todas as cirurgias ou só no caso da exceção, né, que seria mais de um ato nas mesmas 24 horas, daí, mas isso, ok, perfeito, daí isso hoje ele já tem que perceber na auditoria dele para poder fazer, inclusive, o escalonamento ali, né, das confirmações das vias. Perfeito, obrigada. Nada. Então Rafa, é isso. Oi? Tem uma pergunta aqui do Cristiano, talvez esteja relacionada, que é quantos atos cirúrgicos pode ter na conta e se isso é parametrizado? Então, hoje não é parametrizado. Nesse primeiro momento, nós habilitamos 4 atos cirúrgicos, tá? Porém, se for necessário, isso nós podemos mudar ali de uma forma simples, tá? Nós colocamos 4 atos porque ali na análise inicial que fizemos, entendemos que seria mais do que suficiente. Porém, se houver ali necessidade, não, há casos aqui em que o beneficiário passou por 5 cirurgias no mesmo dia, dentro de menos de 24 horas. Podemos avaliar para aumentar, isso aí não é problema nenhum, tá? Mas ele é fixo no sistema, tá? Não é parametrizado. Então tá. Os movimentos sem via de acesso ou não sofrerão escalonamento, e se porventura houver um procedimento que não faça parte da cirurgia e for associado indevidamente ao ato cirúrgico, não ocasionará problemas, exatamente isso aí. Então, os procedimentos que não são de cirurgia, se por acaso o auditor colocar lá dentro do ato cirúrgico, ele não vai interferir em nada no escalonamento, porque sem via de acesso não entra no escalonamento. Eu tenho uma mão levantada aqui. Regulação, remoção. Bom dia, Rafael, tudo bem? Monique, da Unimed Norte Paulista. Desculpa até fazer uma pergunta, talvez você já tenha orientado, mas eu entrei um pouquinho atrasada. Os protocolos, vocês vão conseguir parametrizar no sistema ou não? Vai ter que ser feito manualmente? Os protocolos, na verdade, o que acontece? Eles são orientações que os auditores já seguem hoje, tá? Eles já devem estar aplicando esses protocolos hoje. A única coisa que a Unimed do Brasil fez foi formalizar para que eles possam justificar essas glosas, porque hoje o auditor aplica lá uma glosa, esse procedimento não pode ocorrer junto com esse outro. E isso acaba chegando numa câmara técnica lá, porque não tem uma formalização, não tem um documento que diga que ele pode aplicar essa glosa. Então, o protocolo, o que a Unimed do Brasil fez foi isso. Foi formalizar algo que o auditor já deveria estar fazendo hoje. Então, a orientação é que ele siga fazendo da forma como ele já faz hoje. O sistema tem algumas funcionalidades que facilitam isso, por exemplo, combinação não permitida, regras de auditoria pós, é possível fazer algumas parametrizações ali para facilitar ele ao aplicar as glosas, inclusive essas que são justificadas pelos protocolos, tá? Perfeito, obrigada. Nada. Mais uma pergunta aqui da Fábio. Ela fala assim, na Central TIS, numa mesma internação, ficou alguns com ato cirúrgico 1 e outros não informado. Como fica para pagar e cobrar? Isso. O que vai ficar como não informado? Aqueles procedimentos que não são cirurgia. Então, se dentro de um A500, dentro de uma internação, na internação tem a cirurgia, mas tem muitos outros procedimentos que não são cirurgia, inclusive tem insumos também. Todos esses procedimentos que não fazem parte da cirurgia, eles ficam com ato cirúrgico não informado. Só o que vai compor o ato cirúrgico são os procedimentos de cirurgia. O exemplo dela é cirurgia e HM. Como cirurgia HM. O exemplo que ela citou o que eu entendi, é cirurgia. Então, são 2 procedimentos que são cirurgia, que vieram com via de acesso, e um deles ficou não informado. Aí, nesse caso,
eu oriento até a abrir um chamado para o suporte, tá? Porque aí o suporte vai conseguir verificar se existe algum bug ou se é alguma parametrização, porque depende de o procedimento também estar corretamente parametrizado lá como trabalho médico para ser considerado uma cirurgia. Temos uma mão levantada aqui, acho que do Wallace, por favor. Oi, bom dia. Sou o Wallace, do Médico São José dos Campos. A minha dúvida em si é que a gente gostaria de saber se é possível parametrizar dois valores diferentes para o mesmo procedimento, ou porte também. Por isso a gente tem uma limitação, que você pode colocar um valor só. No caso, a gente está falando só para cobrança, tá? Pagamento é um valor fixo, é só para cobrança. No caso, onde tem situação que a gente precisa, no mesmo procedimento, cobrar valores distintos. Uhum. É possível aqui, ó, a lista de honorários, ela prevê a aplicação de honorários no intercâmbio. Então, para pagamento, quando é uma cobrança de outra Unimed para mim, eu vou utilizar uma tabela de pagamento e eu vou ter um fator que eu vou aplicar sobre o valor pago. E quando eu estou atendendo o beneficiário de fora e vou fazer a cobrança, eu vou aplicar uma outra tabela para fazer a cobrança e eu tenho um fator para cobrança. Então, no caso, o beneficiário de fora veio utilizar a minha rede. Eu vou utilizar com ele uma tabela de cobrança que aplica escalonamento, porém, com o meu prestador, eu posso utilizar uma tabela de pagamento para aquele mesmo procedimento que não aplica o escalonamento. Era essa a dúvida? Mais ou menos, porque assim, pelo que eu entendi ali, está parametrizando um valor de pagamento e um de cobrança. Agora, eu tenho um de pagamento, mas eu quero aplicar dois valores de cobrança. Como que eu faço isso? Ou se ele atende isso? Não sei se eu entendi. Você quer cobrar eu quero duas cobrar... vezes? Não, dois valores distintos. Um exemplo, eu quero um item só específico. Nesse item, eu quero cobrar ele com dois valores. É que seria mais no caso, assim, do porte, sabe? Do porte anestésico. Em algumas situações da letra lá, tem alguns procedimentos que ele tem um valor e tem itens lá que tem dois valores diferentes, de acordo com a letra lá da tabela. Aí o que acontece? A gente tem essa dúvida porque dependendo do porte que tiver, tem casos que ele vai cobrar um valor e tem casos que entra outro valor com o mesmo procedimento. E a gente só tinha essa dúvida se consegue fazer isso. Aí você tem tabelas de cobranças diferentes. Um mesmo procedimento ele pode estar associado a N tabelas de cobrança. E em cada situação você vai utilizar uma tabela de cobrança diferente. Então você pode ter um procedimento no sistema e não tem sempre o mesmo valor. Ele tem um valor dentro daquela tabela de cobrança. Então, com um contratante ou com uma Unimed, você pode utilizar uma tabela de cobrança, com outro contratante, outro Unimed, ou outra tabela de quantidade de moedas, desculpa. Tabela de quantidade de moedas. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, nesse caso, eu deveria associar duas negociações de cobrança, tipo isso, né? Com duas moedas diferentes, aí conseguiria fazer isso, né? É porque você quer cobrar uma Unimed de uma forma, outra Unimed de outra, é isso? Não sei. Na verdade, seria mais para a questão do porte, né? Que a gente estava vendo. No caso lá que tem as letras, tem um procedimento e tem as letras do porte, né? Aí tem vários valores. E tem uma situação onde puxa um valor e tem uma situação onde puxa outro, o mesmo procedimento. É só para a gente estar associando isso com mais facilidade no sistema. Eu acho que nesse caso... Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Wallace. Wallace, nesse caso, seria interessante abrir um ticket para o suporte que eles orientam, tá? Eles orientam ali como fazer essa parametrização. E realmente que não... Eu creio que seja possível, tá? Você consegue parametrizar os suportes anestésicos relacionados à tabela de cobrança. Mas nesse caso específico, eu acho que é mais interessante ali ir mais a fundo nisso e verificar com o suporte. Tá, joia, então. Obrigado. Valeu. Tem uma mão levantada do N. Por favor, N. Bom dia. Rafael, a Angélica Contas Médicas, ela tem uma dúvida aqui, tá? Certo. Bom dia. Você poderia voltar na tela para frente, que é aquele caso dos procedimentos com intervalo inferior a 24 horas? Eu fiquei na dúvida pensando como importação, tá? Vocês falaram que isso não vai entrar na tag, não vai vir isso no arquivo, só esclarece se foi isso que eu entendi.
e vai virando pago ali, né? Então, isso de qualquer forma, independente de como a Unimed mandou, eu vou ter que dar manutenção. Essa é uma dúvida. E a segunda dúvida é que vocês falaram que alguns procedimentos foram feitos dessa regra, né? Que foi padronizado dessa forma. Por que foram em alguns, em outros não? Só para esclarecer um pouquinho melhor, que isso gerou muita dúvida. Quanto ao arquivo, tá? É uma questão da definição do PTU e da TIS. Não existe no PTU e não existe na TIS nenhum campo que sirva para agrupar os procedimentos em atos cirúrgicos, tá? Até isso eu acho que a Unimed do Brasil deveria levar adiante para tentar incluir no PTU esse campo, porque hoje não existe, não há como saber que X procedimentos foram realizados dentro de um mesmo ato cirúrgico. E é por isso que nós consideramos o intervalo de 24 horas. É uma heurística que nós criamos aqui para tentar inferir, para tentar... é um chute com embasamento. Então, nós tentamos ali, inferir que tudo dentro de 24 horas, realizado no mesmo beneficiário, faz parte de uma única cirurgia. Eventualmente, esse beneficiário pode ter 2 cirurgias dentro do intervalo de 24 horas. Aí, nesse caso, vai exigir uma ação humana, o auditor vai ter que ir lá e dizer que esses procedimentos aqui fazem parte de uma segunda cirurgia, mesmo tendo sido realizados dentro de 24 horas, tá? Ô, Rafael. Oi. É a Bia da Unimed Ribeirão Preto. Continuando. Deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, vocês criaram a única via para atender essa regra que você está colocando, e, na verdade, a regra de vocês é um intervalo de 24 horas. Porém, se acontecer alguma coisa antes, de qualquer jeito, a gente tem que dar manutenção manual. A regra de 24 horas é para ter a automação. O que não for, a gente faz a intervenção manual, é isso? Vamos separar. Isso não tem a ver com via de acesso, tá? Isso que tem a ver com ato cirúrgico. Isso. Tá. Então, como é que nós vamos saber quais são os procedimentos que fazem parte de um mesmo ato cirúrgico se essa informação não consta no PTU e não consta na TIS? O critério que nós adotamos... O horário da cirurgia. Isso, é porque a gente trabalha com o horário da cirurgia, isso, exatamente. Foi esse o critério que nós adotamos, o horário da cirurgia. E todos os procedimentos que forem realizados no intervalo de 24 horas, eles são considerados como parte da mesma cirurgia, porque existem cirurgias que demoram 6, 8 horas. Então, temos ali, eu não tenho um campo que me diga quais são os procedimentos que fazem parte de uma mesma cirurgia. E dentro de uma mesma cirurgia, eu posso ter um procedimento ao meio-dia e outro procedimento às 19 horas, e que fazem parte da mesma cirurgia. Então, nós adotamos esse critério. Todos os procedimentos que forem realizados para um mesmo beneficiário no intervalo de 24 horas, para mais ou para menos, né, dentro de 24 horas, eles compõem um mesmo ato cirúrgico. Tá? Tinha mais uma dúvida, pessoal? Não sei, acho que eram 2 perguntas, não sei se for respondido. Não, era o critério que vocês falaram que não colocaram isso para todos os procedimentos. Foi isso que eu entendi? Isso. Por exemplo, exames, consultas, não se aplica, tá? É somente para procedimentos de cirurgia. Tá. Certo? Beleza. Tem uma pergunta da Andréia aqui no chat, que é, no lote guias enviado pelo prestador, deverá, a partir de agora, vir a informação via de acesso e fator multiplicador de quantidade? Boa pergunta, André. Não. Essa regra da lista referencial de honorários, ela foi criada pela Unimed do Brasil e ela vale somente para o PTU. Na TIS, nos arquivos TIS, que são definidos pela ANS, não existe nada disso, tá? Então, segue como era antes, só vem a via de acesso, apenas isso. E o sistema vai aplicar um fator em cima dessa via de acesso, conforme o fator que estiver cadastrado na via de acesso
E se a tabela de pagamento daquele prestador estiver parametrizada para escalonar a via de acesso, aí ele vai aplicar essa regra aqui. Mas na TIS nunca vai vir um fator 0.3, 0.1 em razão da via de acesso, tá? Pois a Andréia vai colocando no chat, beleza, respondido. Ainda do tema ali das 24 horas, a Larissa pergunta o seguinte, dentro dessa regra de 24 horas, existe outra validação? Por exemplo, mesma equipe? Não, é somente mesmo o beneficiário dentro das 24 horas. Essa é a regra que é adotada atualmente, tá? Pois pode haver mais de um ato cirúrgico dentro de 24 horas? Pode, e é exatamente esse caso que vai exigir que o auditor informe manualmente. O sistema ele vai tentar inferir, na ausência de uma informação no PTU que diga quais são os procedimentos que fazem parte de um mesmo ato, o sistema vai fazer essa inferência. Tudo que estiver dentro de 24 horas é um ato. Se por acaso houver mais de um ato, aí o auditor tem que informar manualmente, nesse caso, que é a exceção, né? Normalmente não vai ocorrer isso. Tá? Bom, finalizamos aqui no chat por enquanto, Rafa. Então tá certo, pessoal. E agora a gente vai falar um pouco sobre algo ali que foi uma alteração nessa regra de cálculo, tá? As bases, no dia 29/4, nós recebemos um boletim, todos aqui receberam um boletim da Unimed do Brasil. Esse boletim, ele incluiu o item 2.1.17 nas instruções gerais da lista referencial de honorários, que deu um nó na nossa cabeça. Por quê? O entendimento que nós tínhamos até então, e validado com diversas Unimedes já, era que o escalonamento, ele seria dentro de cada via de acesso, ou seja, se eu tivesse procedimentos de mesma via e de diferentes vias dentro de um mesmo ato cirúrgico, eu iria escalonar os de mesma via a 50%, 40%, 30% e 10%, e os de diferentes vias a 70%, 40%, 30% e 10%. Então, dentro de um mesmo ato cirúrgico, eu teria um procedimento de mesma via sendo pago a 50% e um outro de diferentes vias sendo pago a 70%. Porém, com o item 2.17, ele invalidava essa regra, porque ele traz um exemplo no item 2.1.17, que é a questão de um procedimento de mesma via e um de diferentes vias dentro do mesmo ato cirúrgico. E ele diz que, naquele caso, deveria ser pago 70% ao de diferentes vias e 40% ao de mesma via. Então, nós levantamos essa questão junto com as Unimedes, que estavam já homologando a lista. Vimos que diversas Unimedes tinham diversas interpretações diferentes a respeito da regra que deveria ser aplicada. E nós tivemos aí, assim, ó, um sem número de interpretações diferentes e, incrivelmente, todas elas eram embasadas pela lista referencial, porque a regra que está na lista, ela deixa várias ambiguidades. Então, tinha Unimed que entendia que a cada nova via de acesso, o escalonamento resetava. Então, eu poderia ter, a cada vez que eu tivesse diferentes vias, eu teria novamente um novo escalonamento, 70%, 40%, 30% e 10%, aí se tivesse na mesma cirurgia mais uma nova via, 70%, 40%, 30% e 10%, essa é uma explicação que cabe dentro da lista referencial de honorários. Outras entendiam que era a regra que nós aplicamos no início, que cada via de acesso tem o seu próprio escalonamento, e outras entendiam que a regra deveria ser aquela que, por fim, foi validada junto com as federações com a Unimed do Brasil, que é que um ato cirúrgico tem um único escalonamento independente de via de acesso. Então, o procedimento de maior quantidade de UTMs, via única, a principal, sempre vai ser 100%. O segundo procedimento de maior quantidade de UTMs, esse sim depende da via de acesso, ele vai ser 70% no caso de diferentes vias ou 40% no caso de mesma via, e a partir do terceiro procedimento em diante, não depende mais da via de acesso, somente da quantidade de UTMs, e o escalonamento vai ser sempre 40%, 30% e 10% para todos os procedimentos dali em diante. Então, como nós tínhamos essa divergência nas interpretações, nós levamos para as federações
São Paulo e Rio Grande do Sul, que estavam homologando a lista referencial de honorários, o questionamento. E elas, por sua vez, levaram para a Unimed do Brasil, que validou esse entendimento que um ato cirúrgico tem um único escolamento e a via de acesso não interfere. A via de acesso só interfere no segundo movimento do ato. A partir do terceiro, a via de acesso não interfere mais. Tá? Então, tivemos ali esse entendimento, e a partir disso, nós liberamos um TDN, tá? Um pacotinho no TDN aqui, para que as Unimedes não sejam obrigadas a atualizar um novo patch. Na verdade, assim, tá? Por ser uma divergência na interpretação, uma ambiguidade no texto da lista referencial de honorários, nós estamos até hoje aguardando um boletim que formalize esse entendimento. Ainda não veio, tá? Mas, para que as Unimedes não sejam prejudicadas, nós, por conta, resolvemos, com o aval das federações FESP e Federação RS, nós resolvemos colocar esse pacote no TDN. E é um pacote que todas as Unimedes que estão nos patches a partir de 8 de abril podem aplicar. Ele é compatível com todos os patches a partir de 8 de abril, que são os patches do PTU 2.2. Então, é razoável supor aqui que todas as Unimedes estejam, pelo menos, nesse pacote. Então, todas as Unimedes vão poder aplicar esse TDN. E nesse TDN contém, então, essa nova regra de cálculo, certo? Aí, eu não sei se o Panosso tem algo ali a complementar com relação a esse TDN. Posso sim. Bom, como acho que todos aqui já receberam, né, via comunicado, né, o TDN, então, tem lá uma explicação textual do que foi feito, que está sendo liberado, né, um exemplo de regra lá com essa alteração aqui que o Rafa acabou de falar, e depois a gente tem a parte dos pacotes. Então, como dito ali, né, a partir de 8 de abril, que é 230713 e superiores, 23117 superiores e 24032 e superiores, tá? Então, a gente fez um esforço aqui, entendendo a situação dos clientes, né, da não possibilidade, muito provável, de atualização de patch em função das datas aí que foram liberados esses boletins e tudo mais. Então, a gente liberou no TDN, né, uma versão para Progress 11, Progress 12, conforme o que tenha expedido, né, no produto, tanto a parte do back-end, que é a parte Progress, quanto a parte do front-end, que é a parte HTML, lá que está lá no TDN escrito, né, que contempla a alteração da central TIS. Então, cada cliente vai lá, escolhe a sua versão, baixa a parte Progress e a parte HTML, para contemplar, então, todas essas alterações aí que foram comentadas. E aí, a Janaína fez uma pergunta lá no início da apresentação, né, falando de uma situação onde informava um percentual lá na tela e se não se aplicava. É isso, né, Jana? Isso, Rafinha. Tá. Então, a gente teve também outros 3 clientes, na verdade, que reportaram. Eu não sei se é exatamente a mesma situação, né, porque a gente está falando aqui de uma maneira mais genérica, mas eu imagino que seja. Unimed Nordeste, Unimed Federação e Missões. Então, a gente recebeu nessa demanda ali via ticket, a gente priorizou o máximo aqui e temos uma liberação. A gente mandou na sexta-feira, inclusive para esses clientes que já tinham ticket, e atualizamos lá no TDN, né, hoje com essa nova versão. Então, para quem já baixou ou quem pegou essa situação, a orientação é que vocês possam estar fazendo o download apenas da parte HTML, novamente, tá? Que essas alterações eram só no front. Então, certo. Está atualizado lá, pode ser baixado e realizado um novo teste, tá? O Rafa, a gente abriu um ticket para o pessoal do Prime ali, eles provavelmente vão conseguir pegar isso para nós, né? Sim, a gente tem comunicações internas aqui, tá. E a gente sinaliza também, o nosso time de suporte aqui, a gente depois vai ter outras interações para deixar todo mundo setado de qual vai ser o modus operandi e possíveis outras situações que venham a acontecer, que a gente julga importante que todo mundo receba, né, que não é uma coisa muito específica,
A gente vai tentar manter essa atualização no TDN por um período. Tem uma data de atualização lá na página, né, que indica quando que ela foi atualizada. Então, também, eu sei que não é a melhor forma, mas pode ser uma alternativa os clientes analisarem lá, teve uma atualização recente, a gente pode colocar algum tipo de comentário indicando o que foi ajustado, tá? A gente pode pensar em alguma coisa assim. Não devemos ter grandes situações, mas sabendo aí das coisas acontecendo, assim, bem perto da vigência, né, pode ter algum tipo de questão que venha aparecer e a gente vai tentar viabilizar ao máximo essas correções em cada pacote que cada cliente tiver. Eu tenho uma outra dúvida, não sei se eu já posso questionar. Ô, Smiderly, a gente não conseguiu fazer com que aparecesse em tela lá dentro da Central TIS o campo de ato cirúrgico. A gente fez os parâmetros e mesmo assim não estava abrindo, sabe? O campo novo lá do ato cirúrgico. Tu sabe me dizer qual é o parâmetro correto que deveria fazer para que abrisse aquele campo? Ou ele não tem parâmetro, ele deveria estar lá? Aí, Jana, eu vou pedir para que vocês vejam com suporte, com Prime, tá? Porque pode ser algum problema na atualização, mas o campo deveria estar lá, tá? Sempre que é um Mas procedimento existe cirúrgico, parâmetro, deveria tu estar lá. sabe, para que abra ou não? Veio a atualização Não ali, sei. eu acho. Ah, tu não sabe, tá. Não sei se existe um parâmetro para abrir. Eu sei que todos os procedimentos que são cirurgia deve ser possível setar o campo. Agora, Se ele estiver cadastrado como cirurgia lá como ato médico, acho que é o campo dele lá do... Trabalho médico. Trabalho médico, isso, obrigada. Isso. Acho Como que o trabalho Jean tem médico, informação. Sim, era isso aí, eu ia dizer que o campo vai ser aberto quando o procedimento está parametrizado lá, né, como trabalho médico. Perfeito. Digamos assim, a única parametrização necessária de procedimentos para isso, tá? Tá. Ótimo. Obrigado, Jean. Obrigada, pessoal. O Antônio aqui, Rafa, no chat, pergunta se esses programas devem ser colocados em produção apenas no dia 1º/7 ou podem estar antes desse período. Podem ser colocados antes, uma vez que a parametrização fica atrelada com a tabela de moedas. Então, você pode colocar desde já os programas, e o que vai dizer a partir de quando vai valer é uma parametrização da tabela de moedas. Ideal, né, Antônio, que seja colocado em homologação, feito um teste preliminar, né, para depois sim ir para a produção. Tá? Isso, mas isso é o dia a dia de vocês, não estou falando nenhuma novidade aqui. O Rafa, eu acho que é bom, não sei, claro, né, só reforçar, né, que é atendimentos a partir de 1º de julho. Então, tem a questão das datas ali, né, das tabelas ali para vigência. Então, porque da mesma forma, né, eu posso ter, vamos lá, a gente está pensando em faturamento e também recebimento de cobrança. Eu posso ter e vou ter movimentos mistos, né? Eu vou ter movimento de junho e de julho, e aí a regra é só a partir de 1º/7. Muito então, bom, Genice, bem lembrado mesmo, é um ponto importantíssimo. Porque se eu virar, né, Rafa, e não considerar ali a negociação de unidades ali, toda a questão da data fim ali, eu viro hoje e aí o sistema ele já sai entendendo que seria a partir do momento que eu viro, e aí eu vou fazer glosa indevida, eu vou cobrar errado também, enfim, isso é um ponto de atenção, assim, para quem faz a operação, né. Isso, exatamente. Como as tabelas de moedas elas são aplicadas com base na data de realização, acaba resolvendo essa questão, mas tem que se atentar, tem que ficar atento que a lista ela vale nas realizações a partir de 1/7. Então, vocês vão receber um arquivo, um A500, ou vão enviar um A500 no dia 2/7 de movimentos realizados em junho, eles não devem contemplar escalonamento, tá? É somente nas realizações a partir de 1 de julho. Assim como se vocês lá no dia 15 de julho, 20 de julho, forem enviar um A500, e dentro desse 500 tem alguns movimentos que são de junho e outros de julho, alguns desses movimentos terão escalonamento e outros não terão escalonamento. Então, tudo isso mas é o sistema que está controlando isso, Rafa? Com base nas tabelas de moedas. Então, vocês vão utilizar uma tabela de moedas. Então vou dizer que até tal dia eu tenho uma tabela de moeda, a partir de tal dia eu tenho outra. Perfeito, isso aí.
É importante ter esse cuidado, tá? E aí, né, Rafa, daí, só complementando, tô trazendo as coisas que a gente já, aqui internamente, a gente já fez, já nos reunimos, já fizemos uma análise, né, de todos os impactos que essa mudança dá, inclusive na questão de negociação com o meu cooperado, né, porque se eu, da mesma forma, se eu repasso, vamos pensar, eu vou pagar para o cooperado a mesma tabela e as mesmas regras que eu consigo recompor o meu custo no intercâmbio nacional. Então, da mesma forma, né, eu tenho que tomar cuidado na questão das tabelas do cooperado de pagamento, porque eu vou ter que ter esse mesmo corte, porque eu não vou fracionar o atendimento, fracionar na nova regra da lista referencial, os movimentos que são de junho. Eu preciso fazer isso com base na data de realização. Então, a partir de 1/7, eu tenho que ter a tabela já com esse parâmetro de fazer o fracionamento diferenciado. É isso aí. Bem lembrado, Janice. É um ponto de atenção importantíssimo. Não, eu gosto sempre que a gente consegue trazer situações assim que a gente já mapeou, de compartilhar, né, com todos, porque às vezes é um ponto de atenção ali que faz toda a diferença, né, num momento desse. Tem uma outra pergunta aqui da Fabi Unimed Pinda, sobre a alteração na transação, para trazer na Central TIS valor de pagamento e cobrança. Onde altero é no cadastro de transações, tá? Lá no cadastro de transações, hrc.transaction, tem uma seção lá de comportamento, e lá tem um novo campo que vai indicar se os fatores vão ser exibidos sempre, nunca ou apenas em documentos de intercâmbio, seja de intercâmbio de fora para dentro ou de dentro para fora. E a Brasil, realmente, quem está aí, as federações principalmente, eles não vão postergar essa data de novo. Alguém sabe? Ô, Janice, não ri de mim, Janice. É a pergunta que não quer calar. Cara, porque é loucura fazer. E a gente tem sistema interno, tem que alterar tudo, cara. Tá louco. Olha, sem condições. E sem falar que a gente tem, vamos lá, né? Claro, cada um tem o prazo ali da questão de cobrança, mas a gente tem o prazo curto, assim, para fazer as testagens, né, Jana? E aí, óbvio, vai dar um monte de M. É testar pagamento, é testar cobrança, né? E eu acho que a gente precisa estressar, assim, o que a gente está fazendo internamente aqui. A gente já separou alguns movimentos com vários, tipo assim, documentos com vários movimentos, em que a gente vai, diminuímos o PTU ali, e a gente vai fazer importação para ver de que forma que o sistema se comporta. Enfim, depois tem toda a parte da rede local, que tu tem que fazer, simular, né, fazer as digitações, e aí, inclusive, mistas, né, tipo de junho, de julho, para ver se o sistema está se comportando corretamente. Então, mas a gente tem, Jana, eu só vou ter certeza no dia 1º de junho. Até o dia não é pouca coisa, não é uma alteração simples, né, e que seja fácil de a gente testar, é algo bem grande, assim. Até porque são valores grandes, né? Isso. Jana, pensar a questão de honorário médico ali dentro de internação, né, e aí qualquer coisa errada, a gente sabe que vai aquela briga eterna no ar, então, até a gente conseguir estancar, né, conseguir enxergar que, opa, não deu certo. E daqui a pouco uma Unimed tem um entendimento, outra tem outro, né, e assim vai. Isso vai ter, até porque não há uma formalização de qual é o entendimento correto. Nós temos aqui, liberamos esse TDN com base em conversas que nós tivemos com a Federação RS e com a Federação São Paulo, que, por sua vez, tiveram conversas com a Brasil e chegaram a esse mesmo entendimento. Mas se pegar a regra, a lista referencial do jeito que ela está escrita, ela permite múltiplas interpretações. Exato. E não tem como uma Unimed, ela vai te aplicar uma glosa e ela vai dizer, não, mas eu não conversei com a Federação RS, para mim isso aí não vale. O que vale para mim é o que está na lista. Exato. Então é bem complicado isso. Uma pergunta no chat, Rafa, da Alcione, não sei se ela até tinha erguido a mão, se você quer falar ou se a gente lê a pergunta aqui, quer abrir o microfone, Alcione, fica à vontade. Bom dia.
Bom dia. Em relação à questão de pagamento e faturamento, atualmente a gente utiliza MB e os portes anestésicos são pagos, né, repassados aos cooperados em uma classificação de 1 a 7 com os respectivos valores. No faturamento, a nova lista referencial traz essa classificação por letra. Como que vai fazer essa diferenciação entre pagamento, essa conversão em sistema entre pagamento e faturamento? Existe um cadastro de associativa, tá, PTU, onde você vai converter as letras para portes dentro do TOTS. Então, você vai cadastrar no TOTS os portes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, seja lá quantos forem. E aí, na associativa PTU, você vai conseguir fazer a associação. O porte B é o porte 27, o porte C é o porte 28. E ele consegue fazer toda essa conversão, tá? Cristiano? Bom dia, questão? Bom dia. Bom dia. Eu estava escrevendo uma pergunta, mas aí ficou enrolado, melhor falar. Por exemplo, existe um parâmetro onde a gente consiga permitir que seja feita a alteração da via de acesso e tudo mais, somente para contas de intercâmbio? Assim, quando eu recebo do A500, eu só mexo na parte de pagamento, não mexo na parte de cobrança, que é a cobrança dos meus beneficiários aqui das empresas. E ao contrário também, quando eu receber, quando for gerar uma conta minha aqui, que eu for cobrar, eu só mexo na parte de cobrança e não mexo no pagamento. Para evitar que o auditor faça alguma coisa que, assim, com certeza, não sei se as outras Unimedes vão fazer assim, mas existe um estudo aqui que a gente vai manter o pagamento para os prestadores como sem ser a lista referencial, e só vai cobrar esse valor separado, né? Hoje o que tem na transação, tá, é apenas um parâmetro para habilitar os dois campos de pagamento de cobrança ou desabilitar. E aí você pode fazer o controle. Normalmente as Unimedes têm uma transação para intercâmbio, né? Então poderia habilitar nessa transação, que é a transação onde importa os A500, N transações, né? Nas transações de intercâmbio, e tem transações da base. Poderia ser feito ali, mas uma vez que você habilite os dois campos lá, eles ficam habilitados para alterar tanto de pagamento quanto de cobrança. É uma melhoria que a gente pode pensar, tá? Dá para pensar nessa melhoria. Aí tem que ver se ela seria necessária também, porque se você utilizar o cálculo automático, então você pode simplesmente bloquear os fatores. E o sistema vai calcular os fatores automaticamente, sendo que o auditor só vai alterar via de acesso e ato cirúrgico. E aí os fatores ficam lá somente como informativos. Mas daí o cálculo automático, ele vai fazer tanto para pagamento como para faturamento, né, Rafa? De acordo com as tabelas de moedas. Então, se você utilizar na tabela de pagamento uma tabela de moedas que aplica escalonamento, é somente o pagamento que vai escalonar. Daí, como está falando sobre o porte anestésico, quando vai estar na tabela de moeda de pagamento, vai continuar a mesma coisa, não vai ter outro porte lá. O porte ele vai ser associado com o procedimento versus tabela de moedas. Moeda, né? Tabela então, de moeda. Se você tiver uma tabela de moedas para pagamento, outra para cobrança, é a mesma forma. Ele vai manter qual? Isso aí. Não, mas ele vai calcular os 10%, né? E, na verdade, se a gente for manter a mesma pagamento, eu não vou poder calcular 10%, eu tenho que calcular os 40% que calcula hoje, os 50%. Não, mas aí você vai ter... Tá, vamos pegar um caso prático. É o intercâmbio de meu beneficiário fora, né? Vamos supor, o que mais acontece aqui é beneficiário fora aqui. E essa fora aqui. Eu vou cobrar. Então você vai cobrar. Então você vai parametrizar com aquela Unimed uma tabela de cobrança que aplique o escalonamento. Ok. E com aquele beneficiário, uma tabela, ou com aquele prestador, na verdade, né? Com aquele prestador, uma tabela de pagamento que não aplica. Então você vai pagar para o prestador 50% e vai cobrar 10%. Tá, que lá na tabela eu coloco o aplica escalonamento ou não, né? Isso, entendi. Exatamente. Tá, dele não vai fazer automático, ele não vai fazer os 10% lá. Isso, e os portes é a mesma coisa.
você tem um porte associado com o procedimento com a tabela para pagamento e com a tabela para cobrança. Maravilha, obrigado. Nada. Qualquer dúvida quanto a isso, tá? Dá para abrir um chamado ali, o pessoal orienta, mas dá para fazer tudo isso. Fica um pouquinho amarrado no início, é bastante parâmetro, mas dá para fazer. Então tá jóia. Obrigado. Nada. Cristiano, tinha mais uma pergunta lá do início da apresentação, não sei se quer aproveitar já, se foi resolvido, foi respondido ou não. É a quantidade de horas, né? Eu fiz a outra pergunta, você respondeu já para a gente, que é a quantidade de atos cirúrgicos. Uhum. Mas esse parâmetro de horas, a gente quer aplicar isso ou não tem como deixar parametrizado. Você está pegando 24 horas, né? Uhum. Para fazer essa validação automática. Ou desabilitar, ou colocar uma quantidade de horas. Entendi. Alguma coisa parecida não, com isso. Hoje nós deixamos fixo 24 horas, mas também é algo que a gente pode pensar num parâmetro, tá? Se for algo que... eu acho que o melhor de tudo é começar a homologar. Começando a homologar, importando, a gente vai ver, 24 horas está ok, está adequado, beleza, a gente deixa aí. Ah, não, 12 horas é ok para todo mundo, a gente pode mudar para 12. Aí vai ver uma Unimed que diz, não, para mim é 12, e outra vai dizer, não, para mim é 48. Bom, aí a gente pode pensar num parâmetro, sim. Mas eu acho que o primeiro passo a gente teria que começar a rodar. E de minha parte fica o compromisso de que isso será priorizado. Quando a gente tiver questões com lista referencial, a gente vai priorizar. Então, 24 horas não está legal, está dando um monte de trabalho aqui, isso tem que ser alterado. Beleza, a gente pega, vem aqui e prioriza se for esse o caso, mas talvez a dor se mostre em outra coisa. Aí, falem comigo, a gente vai priorizar. Deixa eu aproveitar que eu estou com a palavra aqui e fazer uma pergunta. Nós estamos aqui na versão 2307 no patch 13. E se eu pegar o TDN lá e aplicar tudo que está lá, eu vou estar similar à última versão de vocês, aí vocês estão falando? Não. Não. Você vai ter a alteração da lista para a tua versão. Você não vai estar... Não, sim, mas assim, eu vou estar nas últimas liberações referente à lista referencial. Sim. Tá. Sim. Porque existem outras correções que a gente tem ali, por exemplo, no exemplo da 2307, né? Na versão 14, 15, 16, que isso a gente não trouxe para todas as versões menores, tá? Tem Então, um novo PTU lá questão dos PTUs dos usuários lá, dos beneficiários, tem um monte de coisa lá. então, eu entendi. O que a gente trouxe é a lista para cada versão de cada cliente, né? É isso que a gente fez. Porque a gente está homologando no Progress 12, né? A gente vai começar a fazendo o processo, e a gente não tem tempo hábil de colocar os patches e mais a nova versão, mais... Até por esses motivos, esse e outros tantos motivos que a gente entende do lado dos clientes, que a gente teve que flexibilizar e tentar criar essa questão do TDN, que dá trabalho, tem possibilidade de gerar problemas, porque a gente tem que fazer retrofit para cada versão, uma mudança aqui e ali, então, assim, mas é o que a gente entende que agrega mais valor para os clientes, né? Ficaria meio que inviável a gente forçar ou obrigar os clientes a atualizarem mais patches numa corrida e ainda ter a homologação, então, assim, ficaria muito complicado, então a gente optou por fazer dessa forma, tá? Esperamos que ajude a todos os clientes. Posso fazer uma última pergunta técnica, desculpa a minha ignorância. Manda. Aquele patch, o último patch do referente às páginas HTML lá, HGP, qual é a pasta que te coloca esse diretório aqui? Tem uma pasta específica? Tem. Eu não vi lá no TDN, lá onde joga isso. E os caras aqui vão pedir para mim. Deixa eu ver se tem alguém aqui do time que possa ajudar. Depois eu abro um ticket depois, Rafa, fica tranquilo. Achei que... É o mesmo nome ali, HTML, HGP, WAR, é o mesmo. E aí cada cliente pode ter uma estrutura lá, mas tá bom. dentro da parte do THF lá. Então, beleza, eu acho lá então. Provavelmente, se você pesquisar, você vai encontrar aquele caminho, mas na dúvida, qualquer coisa, pode abrir um ticket aí também que o pessoal apoia, tá? Tá joia, obrigadão, viu? Obrigado. Temos mais perguntas no chat. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima, do Vitor. A questão da alteração somente para movimentos realizados a partir de 1/7. Não podem inserir uma data de início de vigência no parâmetro do programa da tabela de quantidade de moedas?
Então, Vitor, na verdade, a própria tabela já tem datas de vigência, tá? Então, para manter a rastreabilidade, o melhor foi justamente isso. A gente vence essa tabela e cria-se uma nova tabela a partir de uma determinada data. Beleza. Ainda do Vitor, quando alteramos para sim, ele pede uma data. Acho que é complemento do anterior. Isso. Uhum. Aí tem uma pergunta da Fábio, de novo aqui, no parâmetro da transação, eu vou no comportamento e altero qual? Vocês têm a doc aí, Rafa? Eu não estou conseguindo abrir aqui, eu não sei o que aconteceu com a minha máquina, eu não consigo abrir nenhuma página que não seja um Meet, não sei por quê. Se alguém tiver ali o TDN dessa alteração, por favor, para mandar aqui. Que eu acho que eu Ô, Rafinha, tu vai encaminhar para nós essa apresentação de hoje? Sim. Perfeito. Ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada ali no YouTube da TOTS. É no YouTube que vocês estão fazendo agora? Isso. Tá. Vou colocar aqui o link do documento do TDN, tá? Que ali deve estar a resposta para a Fábio. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Matheus. No caso das taxas de sala que sofreram alteração na nova lista, caso no faturamento tenhamos que modificar essa taxa, tanto para maior ou para menor, o sistema conseguirá trazer uma nova cobrança para faturamento? Nesse caso, Matheus, a lista, ela implica numa nova tabela, tá? Então, você vai ter o novo valor da taxa nessa nova tabela. E isso vai ser... Porque nós focamos aqui num aspecto da lista que é o escalonamento. Porém, a lista referencial, ela é, na sua base, uma nova tabela. Mas que eles não chamem de tabela e reforçam que não pode dar esse nome, mas dentro do produto TOTOS, a forma de se parametrizar novos valores para procedimentos é através de tabelas de moedas. E para insumos também. Então, tudo aquilo que sofreu reajuste nos valores, a cesárea, por exemplo, a cesárea, ela sofreu um reajuste, ela foi lá de 600 e 700 reais, sei lá, para mais de R$1.000. Isso é necessário que seja criada uma nova tabela, ou melhor, recomendamos que a melhor forma de fazer isso seja através de uma nova tabela. Você vai ter a tabela que é vigente a partir de um dos 7, tá? E nessa tabela também tem um novo valor de taxa. E quanto a cobrança e pagamento ali, você consegue parametrizar uma tabela para fazer a cobrança e uma tabela para fazer o pagamento. Então, se você quer continuar praticando os valores antigos com o seu prestador da base, você parametriza para ele uma tabela com os valores antigos. E no intercâmbio você quer fazer a cobrança com os novos valores, você parametriza no intercâmbio uma tabela com os novos valores. Tá? Nada. No chat eu acho que não temos mais nada. Se ficou alguma dúvida para trás, pessoal, mandem novamente aqui ou ergam a mão, porque pode ter passado algo, tem bastante coisa. Então tá, pessoal, não havendo mais dúvidas, eu agradeço a presença de todos. Na verdade, existem muitas Rafas, só que a gente não sabe nem o que perguntar. Então, não havendo mais dúvidas para este momento. Meu Deus, tá louco. Ô, Jana, mas se assim, não souber o que perguntar, reze. Não, o que me resta, né, Janice, não tem outra, porque Deus me livre. Mas assim, contem conosco, tá? Como eu digo sempre, nós queremos ser o parceiro de vocês para solucionar esses problemas. Então, contem conosco. Se for necessário alguma alteração no produto, se houver um novo entendimento da regra, se houverem novas regras, enfim, tragam essas demandas e vamos trabalhar juntos aí para diminuir o impacto disso tudo, tá? Tem uma última pergunta aqui, Rafa. Temos limite de tabelas para gerarmos? Sim, existe um limite que é bastante alto, tá? São uma tabela composta de 5 caracteres alfanuméricos. Então, você consegue, dentro dessa análise combinatória de letras e números de 5 caracteres, você consegue criar quantas tabelas forem necessárias.
limite ele é virtualmente inatingível, vamos dizer assim, tem bastante variação ali para ser feita. Certo, pessoal? Então, gente, obrigado. Muito obrigado. Essa gravação aqui depois eu vou enviar a todos os que confirmaram presença aqui no evento, certo? Obrigada, pessoal, aí, Mais. mais uma vez por tudo. Boa Bom, semana, tchau, tchau. Boa semana. Obrigada, pessoal. Conte aí conosco. Obrigada.